Olá a todos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, vamos falar de uma das mulheres mais poderosas da Idade Medieval, Dona Grácia de Mendes. Essa senhora enfrentou reis e papas em nome do povo judeu. Afinal, quem era Dona Gracia de Mendes? E por que uma mulher tão poderosa se arriscou por suas vidas? Dona Gracia de Mendes, 1510 a 1569, também conhecida como Gracia Nassi ou Lassi Ora Dama. Foi uma filantropa sefardita portuguesa, empresária e uma das mulheres mais ricas da Europa renascentista. Ela se casou com Francisco Mendes, cujo nome hebraico era Tzemash ben Venisti. Ela era tia materna e parceira de negócios de Joseph Nassi, João Mix, que se tornou uma figura proeminente na política do Império Otomano. Ela também desenvolveu uma rede de fuga que salvou centenas de conversos da Inquisição. Como muitos judeus sefarditas, escondendo suas verdadeiras identidades, ela tinha um nome cristianizado, Beatriz de Luna Mix. Gracia Mendes nasceu em Lisboa, Portugal. Por volta de 1510, sua família era Anucim de Aragão. Espanha, ela tinha uma irmã mais nova, reina falecida em 1556, também conhecida pelo seu nome cristão. Brianda, em contextos sefarditas, os Anucim eram os judeus espanhóis e portugueses, que foram convertidos à força ao cristianismo como resultado das inquisições espanhola e portuguesa. Os Bnei Anusim são descendentes desses judeus. Embora muitos dos Anusim soubessem dos riscos e possíveis punições por serem acusados de judaizar ou judaizando em espanhol e português, inúmeros deles ainda mantinham sua devoção e conexão com o judaísmo, secretamente. É claro, na Europa, os judeus eram frequentemente forçados a aceitar o cristianismo, como foi o caso na Península Ibérica, enquanto os judeus na Ásia e no norte da África eram forçados ao islamismo. Este é o caso de grupos como os judeus Mizrahi. No entanto, 5 anos depois, em 1497, a família não conseguiu escapar do seu destino. Eles se viram convertidos à força ao catolicismo. Junto com a maioria dos outros judeus e muçulmanos em Portugal na época, o pai de Gracia, Álvaro de Luna, possivelmente parente de Álvaro de Luna da Espanha, 1388 ou 1390, menos 1453, colega de Dona Abraham Benvemiste. Era casado com Felipa Mendes Benvemisti, irmã dos irmãos Mendes, Francisco e Diogo. Casamento e viuvez precoce. Em 1528, com apenas 18 anos, Gracia casou-se com seu tio, Francisco Mendes, um rico comerciante de especiarias e um companheiro cristão novo, Cristiano Nuevo e Cristão Novo, em espanhol e português, respectivamente. Ele também era credor e confidente de João III de Portugal. Brianda mais tarde se casou com o irmão de Francisco, Diogo. O casal se casou em um casamento judeu secreto no porão de Gracia, na casa dela. Então, eles também se casaram em uma cerimônia pública, mas na Catedral de Lisboa com um casamento católico público. Francisco Mendes e seu irmão, Diogo Mendes, foram os idealizadores por trás de uma empresa comercial e banco influente e mundialmente renomado, com agentes por toda a Europa e ao redor do Mediterrâneo. A Casa de Mendes e a Casa de Benveniste provavelmente começaram como uma empresa centrada na negociação de valores preciosos e no emprego de arbitragem de moeda. Com o início da Era dos Descobrimentos e a descoberta portuguesa de uma rota marítima para a Índia, os irmãos Mendes se tornaram comerciantes de especiarias particularmente notáveis. Eles também se expandiram para o comércio de prata, um método de pagamento crucial para comerciantes asiáticos que forneciam especiarias ao negócio. No inverno de 1535, Francisco morreu, deixando para trás sua jovem esposa Gracia com sua filha pequena, Ana, em seu testamento. Ele dividiu sua fortuna entre Dona Gracia e seu irmão e parceiro de negócios, Diogo. Esta decisão deixaria Dona Grácia uma mulher rica. Depois de algum tempo, ela perguntou ao Papa se seus restos mortais poderiam ser colocados para descansar em um novo local de sepultamento. Depois que ela recebeu a aprovação do Papa, ela mandou mover o corpo de seu marido, agora em repouso, para o Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Começos na Bélgica.
Começos na Bélgica, poucos anos antes da morte de Francisco, em 1535. Seu irmão, Diogo, abriu uma filial de sua casa na cidade de Antuérpia, junto com seu parente Abraham Benveniste. Logo após a morte de Francisco, Dona Grácia Mendes mudou-se para Antuérpia, para se juntar a Diogo com sua filha pequena, Ana, futura esposa de Joseph Nazi, e sua irmã mais nova, Brianda de Luna. A mudança de Lisboa também foi oportuna devido à mudança do cenário político em Portugal, quando em 23 de maio de 1536, o Papa Paulo III ordenou o estabelecimento de uma Inquisição portuguesa. Era agora 1542, e em seu testamento ele deixou para sua sobrinha e cunhada o controle do Império Comercial Mendes, tornando Beatriz Mendes uma importante empresária. A enorme riqueza permitiu que ela influenciasse reis e papas, o que ela fez para proteger seus companheiros conversos. Também permitiu que ela financiasse sua rede de fuga. Acredita-se que ela foi a força motriz por trás da publicação da Bíblia de Ferrara a partir de textos de origem sefardita. Uma vez que se estabeleceram em Antuérpia, Beatriz investiu sua fortuna familiar nos negócios de seu cunhado e começou a fazer um nome para si mesma, não apenas como sua parceira de negócios, mas como uma mulher de negócios independente. O relacionamento entre as famílias de Luna e Mendes se tornou ainda mais forte, com o casamento entre a irmã de Beatriz, Brianda, e Diogo Mendes. Mas apenas 5 anos depois que Beatriz Mendes se estabeleceu em Antuérpia, Diogo também morreu. A segunda impressão pública do livro foi dedicada a ela. Durante todo esse tempo, ela teve que se defender de tentativas de vários monarcas de confiscar sua fortuna, tentando arranjar um casamento de sua única filha com parentes deles. Se isso tivesse acontecido, uma grande parte da riqueza da família teria sido perdida, pois teria ficado sob o controle do marido de sua filha. Beatriz Mendes resistiu a todas essas tentativas, que frequentemente a colocavam em perigo pessoal. Começando em Antuérpia, Holanda dos Habsburgos, ela começou a desenvolver uma rede de fuga que ajudou centenas de companheiros cripto-judeus a fugir dos Habsburgos. Espanha e Portugal, onde estavam constantemente sob ameaça de prisão como hereges pela Inquisição. Esses conversos em fuga foram enviados secretamente para navios de especiarias, de propriedade ou operados pela Casa de Mendes, Benveniste, que navegavam regularmente entre Lisboa e Antuérpia. Em Antuérpia, Beatriz Mendes e sua equipe deram a eles instruções e dinheiro para viajar de carroça e a pé pelos Alpes até a grande cidade portuária de Veneza, onde foram feitos arranjos para transportar de navio para o Império Otomano, Grécia e Turquia, no Oriente. Naquela época, o Império Otomano, sob os turcos muçulmanos, acolheu os judeus em suas terras. A rota de fuga foi cuidadosamente planejada. Mesmo assim, muitos morreram no caminho enquanto atravessavam os caminhos montanhosos dos Altos Alpes. Sob Beatriz Mendes, Gracianazzi, a Casa de Mendes, Benveniste negociou com o rei Henrique II da França, Carlos V, Sacro Imperador Romano. Sua irmã Maria, governadora dos Países Baixos, os papas Paulo III e Paulo IV, e Solimão, o Magnífico, o sultão otomano. Essas negociações envolveram atividades comerciais, empréstimos e subornos. Pagamentos anteriores ao Papa pela Casa de Mendes e seus associados atrasaram o estabelecimento da Inquisição em Portugal. Em 1544, ela fugiu mais uma vez, desta vez para a República de Veneza, e fixou residência no Grande Canal. A cidadania-estado ofereceu aos judeus e conversos uma base segura para viver e conduzir negócios, embora a maioria dos judeus praticantes estivesse confinada em guetos lotados. Por causa dessa situação em que os judeus foram colocados, a família Mendes provavelmente praticava o judaísmo secretamente, enquanto ainda mantinha a farsa católica. Ela continuou o tipo de negócio que fazia com seu cunhado e negociou com muito sucesso pimenta, grãos e tecidos. Enquanto estava em Veneza, ela teve uma disputa com sua irmã, Brianda, esposa de Diogo, a respeito de sua propriedade, e partiu mais uma vez para a cidadania-estado vizinha de Ferrara para evitar a decisão que o veneziano Giudice al Forestier Tribunal para assuntos de estrangeiros decidiu que acabaria com o conflito das irmãs sobre o controle igualitário da fortuna. Ela escolheu o nome hebraico Nazi,
nome de sua filha, em vez de seu próprio nome latino, Judeu Benveniste. Este momento em sua vida é mais provável quando ela começou a ser conhecida como Dona Gracia Nasi. A genealogia de sua família começa a ficar um pouco confusa aqui. Isso é mais provável quando sua irmã Brianda adotou o nome Reina, quando a filha de Beatriz, Ana, também se tornou conhecida como Reina, e também quando a filha de Brianda, nomeada em homenagem a Beatriz, recebeu o nome Gracia. A nova e orgulhosa identidade judaica da família levou a Gracia além do reino dos negócios comerciais, e ela se tornou uma grande benfeitora e organizadora para o reassentamento de judeus, usando sua rede comercial durante a diáspora judaica. A Gracia se envolveu muito com a colônia sefardita em Ferrara e se tornou uma apoiadora ativa da explosão de alfabetização e impressão entre os judeus de Ferrara. Por causa de seus esforços humanitários e outros sucessos, livros que foram impressos durante esse tempo, como a Bíblia de Ferrara, publicada em 1553, e Consolação para as Tribulações de Israel, publicada em 1553, escrita por Samuel Uski, foram dedicados a Dona Gracia Nasi. Anos finais. Após o acordo ser feito, ela, sua filha Ana, agora Reina, Nasi e uma grande comitiva se mudaram para Constantinopla e Istambul, nos domínios otomanos, onde ela arranjou para sua filha se casar com o sobrinho e parceiro de negócios de seu marido, Dom Joseph Nasi. Esta mudança em 1553, assim como suas outras, provou ser na hora certa, pois a atmosfera política na Itália da Contra-Reforma começou a se tornar hostil. Em Constantinopla, Dona Gracia viveu elegantemente no bairro europeu de Galata. Ela era muito dedicada ao seu estilo de vida judaico e assumiu um papel de liderança no mundo sefardita do Império Otomano em 1556, logo após Dona Gracia chegar a Constantinopla. O Papa Pio V sentenciou um grupo de conversos em Ancona à execução na fogueira, alegando que eles ainda praticavam ritos judaicos. Em resposta, a Gracia organizou um embargo comercial do porto de Ancona nos Estados Papais. Em Istambul, ela construiu sinagogas e yeshivas. Uma das sinagogas tem o nome dela lá, a Senhora. Essas instituições foram criadas principalmente para ajudar os refugiados a retornar ao judaísmo, sua fé ancestral. Em 1558, Dona Gracia recebeu um arrendamento de longo prazo na região de Tiberíades, na Galiléia, parte da Síria otomana. Na época do sultão Suleimã, o Magnífico, em troca da garantia de um aumento substancial nas receitas fiscais anuais. O Império Otomano, sob o sultão, havia conquistado aquela parte da Terra Santa alguns anos antes, mas era em grande parte um lugar desolado. Consequentemente, ela obteve autoridade governante sobre a área de Tiberíades, com a ajuda do sultão. Ela então começou a reconstruir as cidades abandonadas da área para torná-las disponíveis aos refugiados, para que pudessem se estabelecer lá se desejassem. Seu objetivo era fazer de Tiberíades um novo centro importante de assentamento, comércio e aprendizado judaico. Um viajante judeu, que visitou Tiberíades nessa época, menciona como ela havia dado apoio à comunidade judaica de lá, e como, após sua morte, eles foram compelidos a pedir doações judaicas em outros lugares. Este empreendimento tem sido frequentemente chamado de uma das primeiras tentativas de um movimento sionista moderno. Dona Gracia Mendes Nasi morreu em Istambul no início de 1569. Ela foi a primeira mulher judia a estabelecer sua própria prensa em vez de herdá-la, e a primeira mulher impressora e editora no Império Otomano. Após a morte de Dona Gracia, sua vida e história permaneceram desconhecidas. Em 1969, a educadora e historiadora judia Bai Stedler publicou uma biografia do tamanho de um livro, The Story of Dona Gracia Mendes. Um museu e hotel dedicado a ela foi inaugurado em Tiberíades, Israel. A cidade de Nova York designou um dia de Dona Gracia em junho de 2010, seguido por uma proclamação semelhante na Filadélfia. Os líderes políticos de Israel a homenagearam pela primeira vez em outubro de 2010. Se gostou do vídeo, curte. Obrigado e até a próxima.